Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje eu vou comentar um pouco sobre a Copel e o porquê que eu ando comprando ações dessa empresa para minha carteira de investimentos. Carteira essa, a propósito, que eu faço aberta aqui no YouTube e caso você seja novo por aqui, já fica o convite para se inscrever para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, e as ações que eu tenho em carteira são as preferenciais da Copel, que são negociadas com o final do código 6. Essas ações normalmente são as que pagam mais dividendos e atualmente a cotação é de R$ 6,31. Bom, e antes de tudo, vou comentar um pouco sobre os últimos resultados da Copel, que foram os resultados do terceiro TRI de 2021. O EBITDA ajustado foi excelente, 1,3 bilhões, cerca de 4% a mais do terceiro trimestre de 2020. Houve, na verdade, um EBITDA de 4,5 bilhões porque teve efeitos não recorrentes. A Copel realizou alguns desinvestimentos em alguns ativos, que no caso era o desinvestimento da Copel Telecom. Também houve a repactuação do risco hidrológico. Isso tudo afetou o EBITDA da empresa, que excluindo esses efeitos não recorrentes, o EBITDA aí chega a 1,3 bi. O lucro líquido, 2,9 bilhões, também um lucro líquido muito elevado, cerca de 319% a mais comparado ao terceiro TRI de 2020, por conta também desses efeitos não recorrentes. E com esse lucro tão elevado, também diversos indicadores de rentabilidade e de eficiência da Copel foram inflados, mas mesmo ignorando esses fatos não recorrentes, a empresa conseguiu apresentar um resultado bem consistente e isso deve continuar nos próximos anos. Bom, e aqui eu tenho um indício do porquê eu acredito que a Copel deve continuar apresentando excelentes resultados no longo prazo. Para começar, essa DRE simplificada da Copel, que mostra as receitas e os lucros dos últimos anos, e notem que houve um crescimento exponencial na receita líquida da Copel, assim como no lucro líquido, principalmente aí depois do ano de 2018, diversas empresas públicas melhoraram bastante nos últimos anos. A Copel foi uma dessas, está conseguindo fazer uma excelente gestão dos seus custos, grandes investimentos no setor elétrico, e a Copel também está se livrando de ativos que não têm a ver com o setor elétrico, que é a atividade principal da empresa, atuar com geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. Com a empresa focada nisso e melhorando cada vez mais a sua eficiência, esses resultados aqui devem continuar crescendo nos próximos anos. Como investidor de longo prazo, é sempre interessante também acompanhar os investimentos da empresa, que também é outro indício do crescimento no longo prazo. E a Copel aí está fazendo bastante investimentos no setor elétrico, principalmente em distribuição de energia elétrica. O foco também atualmente está na geração de energia, a PCH de Bela Vista, o complexo de Jandaia, que já estão aí entrando em operação. E conforme o plano de investimentos da Copel para o ano de 2021, até o final do ano, que já está praticamente encerrado, a Copel deve ter investido aí cerca de 1 bilhão e 988 milhões de reais. E esse investimento, obviamente, que hoje vai ser totalmente no setor elétrico. Além disso, nesse ano a Copel concluiu a compra do complexo eólico de Vilas, no Rio Grande do Norte. Foi um desembolso de um pouco mais de 1 bilhão. A empresa também está investindo muito em geração de energia de fontes renováveis. E para o ano de 2022, a Copel já traçou a meta de investir 2,1 bilhões, sendo que a maior parte desse valor será aplicado na Copel Distribuição. Lembrando que a Copel é a empresa responsável por fazer a distribuição de energia no estado do Paraná, que o foco da empresa é esse, o setor de distribuição. Mas também hoje tem uma grande participação em transmissão de energia elétrica e, como eu já falei, no setor de geração de energia, principalmente as provenientes de fontes renováveis. Com isso, temos uma empresa que vem apresentando resultados crescentes e vem fazendo grandes investimentos, o que já nos dá uma ideia de que futuramente os resultados devem ser ainda melhores. Bom, e levando em conta todos esses investimentos que a Copel vem fazendo nos últimos anos, é também sempre interessante avaliar o endividamento da empresa. E é algo que chama realmente muita atenção. Mesmo a Copel realizando grandes investimentos no setor elétrico,
o endividamento está muito controlado. A dívida líquida apresenta um valor de cerca de 5,2 bilhões e com isso temos um indicador dívida líquida sobre EBITDA que apresenta o valor de 0,8, ou seja, em menos de um ano a Copel gera recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas. Isso nos dá a ideia de que esse endividamento está muito controlado. Obviamente que atualmente existem efeitos não recorrentes, mas a Copel também fez recentemente grandes aquisições e muitas de suas obras foram encerradas ainda nesse ano, e isso deve gerar ainda mais caixa para a empresa. E sobre o cronograma da Copel, 2022, os valores a serem amortizados de mais ou menos 823 milhões de reais, é uma parcela bem pequena da sua dívida. Com isso já podemos aqui esperar bons dividendos já no próximo ano. 2023 já é um pouco mais salgado, cerca de 1,6 bi. Já o restante, a maior parte fica para depois de 2027. Nos próximos anos também podemos esperar aí excelentes dividendos. A Copel, que atualmente é uma das empresas que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses, e quem tinha a Copel aí há mais tempo, com certeza foi bem remunerado. E um outro fato extremamente positivo para a Copel é essa nova política de dividendos, que leva basicamente em conta a sua alavancagem financeira, que é medido pelo indicador dívida líquida sobre o EBITDA. Basicamente, se esse indicador estiver apresentando um valor superior a 2,7, a Copel vai distribuir de dividendos para os seus acionistas 25% do lucro líquido, ou seja, o seu payout será de 25%, que é o que está definido no seu estatuto social. Se a dívida líquida sobre o EBITDA estiver entre 1,5 e 2,7, a Copel deve distribuir cerca de 50% do seu lucro líquido. E se estiver menor do que 1,5, que é a situação atual, a Copel deve distribuir cerca de 65% do seu lucro líquido. Obviamente que a empresa vai levar em consideração o seu caixa, sua política de investimentos e o seu endividamento. Mas em um cenário mais conservador, acredito que o endividamento da Copel deve estar entre 1,5 e 2,7 e a empresa deve distribuir pelo menos metade do seu lucro líquido. E pela cotação atual, que está aí beirando os 6,30, se a Copel conseguir de lucro líquido pelo menos R$ 1,20 por ação, isso aí deve garantir quase 10% de dividend yield, o que é um excelente retorno sobre um investimento. Bom, basicamente esses foram os principais fatores que me levam a acreditar que pela cotação atual a Copel é um excelente investimento. Obviamente que não é nenhum tipo de indicação, mas em resumo é uma empresa que atua em um setor perene, principalmente com distribuição de energia elétrica, vem apresentando resultados crescentes há alguns anos, está fazendo grandes investimentos no seu setor de atuação e fez grandes aquisições recentemente, o que deve dar continuidade nesses resultados crescentes. E além disso, tem uma política de dividendos muito interessante para os acionistas. E nesse momento eu gosto sempre de avaliar o preço para verificar se a ação não está muito cara. E temos aqui os principais indicadores de valuation, começando pelo P sobre VP, que atualmente aponta o valor de 0,8, ou seja, a Copel está sendo negociada aí bem abaixo do seu valor patrimonial. Existe um deságio de cerca de 20%, levando em conta o valor patrimonial da ação da Copel. O preço sobre o lucro, 3,05, ou seja, em cerca de 5 anos a Copel gera de lucro a sua cotação atual, levando em conta o lucro por ação e o preço da ação atualmente. O dividend yield, quase 24%. A Copel realizou distribuições não recorrentes, pois a empresa tinha muito caixa devido a vendas de alguns ativos e também tinha reserva de lucro. E com isso, os acionistas de Copel foram muito bem remunerados. O endividamento, mais do que bem controlado. Isso também não deve ser nenhum tipo de preocupação para os investidores. Sobre os indicadores de eficiência e rentabilidade, normalmente eu gosto de ver a margem líquida, que é a porcentagem da receita que se converteu em lucro líquido. Atualmente está acima de 24%. Tem os efeitos não recorrentes no lucro líquido, mas mesmo assim, em momentos comuns, a Copel deve ter uma margem líquida respectivamente boa. O ROI também está um pouco inflado, 26,26%. São normalmente dois indicadores que eu sempre gosto de analisar. E como eu já falei também, a Copel vem apresentando um bom crescimento nos últimos anos,
que deve sim continuar, e pela cotação atual, eu acredito ser um investimento muito interessante, principalmente para os investidores de longo prazo. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado do vídeo. Deixo novamente o convite para acompanhar aqui o meu canal e vamos juntos em busca da nossa tão sonhada liberdade financeira. Um forte abraço e até o próximo vídeo.